Ok, gravando. Olá, pessoal do canal Neinha Santos. Estou aqui mais uma vez para a nossa sessão de 4 vídeos referente à família Salwen. Comecei na quarta-feira passada e hoje é o segundo vídeo dessa série de 4. Então vamos lá. Hoje vamos abordar 5 aspectos muito importantes da transformação da família Salwen, aquela família de Atlanta, do Kelvin, da Joa, da Renan e do Joe. Hoje, então, vou iniciar com um fato muito marcante, que foi o fato que mudou a vida dessa família. Nós estamos falando do livro O Poder da Metade, ou o texto original, que é The Power of Half, certo? E só para recordar o telespectador que eu decidi fazer essa apresentação através do YouTube desse livro, porque eu não encontrei nem no Google, nem no YouTube, nenhuma apresentação, nenhum comentário, nenhuma reportagem em português da história dessa família. E como se trata de uma história muito importante, muito assim comovedora, e só tem em inglês, então eu entendi que era importante mostrar para os meus seguidores, para os meus amigos, o meu público, essa família, a importância que essa família deu para a transformação social, para colaborar, sobretudo com aqueles que passam fome, a fim de que a interferência positiva dessa família pudesse mudar a vida de muitos que não têm nem o necessário para comer. Então vamos lá, começando com o primeiro tópico do vídeo de hoje, que é a história do mendigo no cruzamento. E é esse fato, eu entendi ao ler o livro, que esse fato é o grande carro-chefe da transformação dessa família. E começou com a adolescente Renan, a filha do casal Kevin e Joa. Então foi assim. Renan era uma adolescente muito bem sociada, muito bem ligada à sua escola, aos seus amigos, tinha uma agenda completamente intensa, de aulas, de ginástica, de danças, de esportes, e era muito bem conceituada, né? Muito bem assim associada mesmo. Talvez essa não seja a palavra, mas para dizer que a Renan estava muito interagida com seus colegas, com a sua escola. E ela tinha ido dormir numa amiguinha da escola e o seu pai foi buscá-la logo de manhã. E quando eles voltavam para casa, passavam por um cruzamento muito movimentado, e aliás era horário de pico, é o chamado Biford Renan, que é uma bifurcação muito movimentada. E naquele cruzamento havia um sinal, um farol, e toda vez que eles passavam por esse farol, era comum passar por ali, a família sempre tinha no porta-luvas do carro, o carro da família, vale dizer, é um Scion prata, que equivale o valor de $30.000, o preço desse Scion, que é um carro de grande porte, um carro bom, né, da Toyota, Scion, avaliado em $30.000. Então a família passava sempre por ali, e eles costumavam deixar no porta-luva do carro vales de lanche do McDonald's no valor de $5, porque quando eles viam um mendigo, e era muito comum ter mendigo ali naquele cruzamento, porque o farol demorava muito para mudar de sinal, então era muito comum pedirem, né, no farol, pedirem dinheiro, pedirem comida, água, sei lá, como é comum aqui no Brasil também, né? Infelizmente aqui muito mais. Então a família já costumava ter ali no porta-luva esses vale-lanche. E naquela manhã, por incrível que pareça, ele não tinha nada no carro. E ele já estava meio que preocupado que ia aproximar o sinal,
já tinha visto um mendigo ser encostado numa cerca viva e não ia ter nada para oferecer. Dinheiro eles costumavam não oferecer, porque não é educativo, né? Isso a gente já sabe. Mas ao aproximar-se do sinal, ele foi diminuindo a marcha até parar, o Kelvin e a sua filha Rena do lado do motorista. E a Rena começou a olhar para aquele mendigo chamou a sua atenção. Maltrapilho, mal vestido, com semblante abatido, com um olhar de fome, né? Muito triste a situação dele, do morador de rua. E no que ela olhou para o mendigo, ela desviou o olhar, olhou para frente e viu um pouco do lado assim, na frente, mas um pouco na lateral, uma Mercedes preta, luxuosa, brilhosa, linda. Daí ela olhou para a Mercedes, olhou para o mendigo, olhou para o mendigo, olhou para a Mercedes, e aquilo assim mexeu muito com ela. E ela disse: pai, se aquele homem da Mercedes tivesse um carro mais simples, aquele mendigo teria uma boa refeição para matar sua fome. Nisso, Kelvin, que não perdia a oportunidade de orientar seus filhos, ele e a Joa, que procuravam dar uma boa educação, uma boa formação humana, cristã, uma boa formação de caráter mesmo para os seus filhos. Então ele imediatamente falou para Rena: Rena, eu te digo mais, se a nossa família tivesse um carro mais simples, esse morador de rua também teria uma boa refeição. E aí eles foram embora, o sinal abriu, passou e a Rena ficou com aquilo, né, no seu coração, na sua mente. Ao chegar em casa, passou essa informação para sua mãe e disse: mãe, hoje no jantar eu queria que a gente pudesse conversar sobre esse assunto. E a Joa, que era uma mulher também muito ligada às questões sociais, muito entusiasmada em poder ajudar as pessoas, principalmente as mais necessitadas, ela na hora aprovou a ideia da Rena e já se organizou para de noite, então, no jantar, porque era comum, né, a família em todo jantar eles tinham um assunto para conversar, para olhar olho no olho. Aquele momento era sagrado da família. Então, à noite, a Joa colocou o assunto, pediu que a Rena relatasse o que ela viu no sinal. Ela expôs, principalmente para o Joey, né, que era seu irmãozinho de 10 anos, para que ele pudesse já entender o que estava acontecendo. E a partir de então, iniciou-se uma grande discussão familiar. O que nós, enquanto família, vamos fazer para aliviar a fome do mundo? Então a Joa, que era muito organizada, professora, consultora, sabia, uma líder nata, então ela era também a líder ali na sua família. Então ela propôs uma votação. Vamos votar. Explicou os pontos, item por item, né? A situação dos moradores de rua, a fome no mundo, a família Sauen, os 4 membros, o que a Rena tinha visto e o que a partir daquilo a família Sauen poderia fazer então para melhorar, para ajudar, para colaborar. Eles abraçariam alguma instituição ali mesmo nos Estados Unidos? Eles iriam verificar na Índia alguma coisa a fazer na Índia? Ou na África? Né? E era sabido que já existem muitas instituições que ajudam na África. Então, daí ela perguntou: vamos abrir um projeto novo da nossa família ou vamos nos agregar a um projeto que já existe, que já está estruturado, que já realiza obras de promoção humana na África, que alivia a fome dos africanos? O que nós vamos fazer? O que é melhor? Então, aí a família votou. Tá, e o que nós vamos fazer? Era a pergunta crucial, né? O que a família vai fazer? Então, a Joa lançou a ideia.
Já que a ideia é ter uma vida mais simples para que outras pessoas tenham também qualidade de vida, que tal se a gente vendesse a nossa mansão e com o lucro da venda a gente encaminhar para um projeto sobre a fome no mundo? Nossa, então aquilo ali abalou as estruturas, né? Colocou em votação, foi unânime a venda da casa, a venda da mansão, a mansão que era avaliada em 600 mil dólares, não, desculpa, 800 mil dólares. Tinha 600 metros quadrados, 3 andares, ocupava quase que um quarteirão inteiro, uma mansão enorme, maravilhosa, cheia de sonhos, cheia de um patrimônio da família assim maravilhoso. Então, passou, os 4 votaram na venda da casa para comprar uma casa pela metade do preço, o poder da metade, e então investir aquela metade do lucro para isso, para esse projeto Fome. E a Rena estava encantada, porque ela assim, ela não tinha muito pé no chão, assim, um idealismo enorme, muito maior que ela, né? Então ela achava que poderia mandar milhões de lanches do McDonald's lá para a África para poder saciar a fome das pessoas que não tinham o que comer. Ela achava tudo muito fácil. Então, com o decorrer do tempo, ela teve que ir amadurecendo, verificando também que as coisas têm que ser pé no chão, né? O Kelvin, por sua vez, o pai de família, estava bastante tenso, né? Porque, meu Deus, uma decisão dessa na família, nós vamos vender a nossa casa, nós vamos expor a vida da nossa família, um patrimônio familiar construído por décadas, né? Agora, de repente, então, será que isso vai dar certo? Será que eu não vou deixar minha família ao léu? Não vou? Será que eu, como pai de família, eu tenho que prezar pelo bem-estar da minha família? Nossa, o que eu vou fazer, né? E a Joa, a mãe, também estava muito entusiasmada, estava medindo as consequências, mas estava assim meio que no meio termo, né? Do entusiasmo e da realidade. Agora, o Joey, adolescente, ele não estava assim lá muito contente. Ele ia ter que ser trabalhado assim para poder entender toda aquela história de mudança familiar. Então já vou aproveitar e falar do Joey. Naquela situação toda de mudança, de transformação, de começar a pensar, procurar uma casa nova para morar, para começar a pensar em vender diversos móveis da mansão, doar uma série de outras coisas, reciclar. Então eles tinham que fazer uma mudança neles mesmos e uma mudança na própria casa ali para eles poderem, né, seguir adiante com esse projeto. O Joey, que estava meio assim em cima do muro ainda, pensando que ele ia mudar de quarto, que ele não ia ter espaço para colocar um monte de coisa que ele tinha, os troféus de filme, que ele adorava fazer roteiro de filme. Filmar, mexer com câmera, com máquina, era a vida do Joey. Então, surgiu na escola do Joey um concurso de filmes e o prêmio de quem ganhasse o roteiro melhor, o melhor filmagem, coisa e tal, quem ganhasse ganharia $2.000 de prêmio. E o tema do filme era A Casa dos Sonhos dos Americanos. Qual seria a casa do sonho dos americanos? Meu Deus, caiu assim de prato cheio, né, pro Joey, porque a família estava passando por aquilo, vender a casa dos sonhos. E agora aparece um filme para ele fazer com esse título. Então ele abraçou essa possibilidade e colocou como tema do filme justamente aquilo que estava acontecendo com a família dele. Então escreveu o roteiro, reconstituiu com a Rena o ocorrido lá no cruzamento, filmou toda a mansão, filmou a possível casa nova, que aí com o andar dos dias, né, já tinham em vista uma nova casa num bairro próximo, ali mesmo em Atlanta. Então ele fez toda a sua filmagem envolto desse assunto. E não é que o Joey ganhou a premiação da escola
$2.000? E aí ele planejou o que ele ia fazer. E a essa altura, muitos amigos já sabiam da decisão da família. Aliás, isso é um outro ponto muito importante, porque além da reação dos 4 membros, que eles tinham que trabalhar as suas próprias reações, seus próprios medos, inseguranças, porque foi um verdadeiro desinstalar-se, desalojar-se. Eles completamente saíram da zona de conforto. Então isso mexe muito, né, com a gente. Então, além deles terem que trabalhar consigo mesmo, enquanto pessoa e enquanto família, tiveram que trabalhar isso com os amigos, porque quando eles procuraram algumas famílias amigas para expor o que estava se passando com eles, a maioria não entendeu aquele sonho da família, aquele projeto. Não entendeu e começou a questionar, começou a criticar muito, né? Achando até que a família Salwen estava querendo ser estrela, estava querendo ser modelo para as outras famílias. Então as outras famílias ficaram incomodadas com aquela situação. Chegaram até a dizer para o Kelvin: e agora você quer que nós também vendamos a nossa casa para doar metade para os pobres? Não era essa a intenção, era um projeto deles. E o Kelvin mesmo dizia: nós não queremos ser modelo para ninguém. Nós não queremos propor uma filosofia aqui de vender a sua casa e doar metade. Não é isso. O nosso jeito é esse. Nós encontramos essa maneira para dar a nossa metade. O importante é que você encontre a sua metade, que você encontre o seu jeito de ajudar os pobres, o seu envolvimento social, a sua responsabilidade civil e social, né? Esse é que estava em jogo. Mas a maioria das pessoas não entendeu e até se distanciaram da família Salwen. Então eles estavam passando por tudo isso, por essa dificuldade toda. E alguém, então, lá na premiação do filme, perguntou para o Joey: tá, e agora que você ganhou $2.000, você vai doar $1.000 para o projeto da sua família? E o Joey, mais que depressa: não, com $1.000 eu vou comprar o meu violão. Ele adorava música também, né? Aliás, fazia aula de música. Então, quer dizer, e o pai e a mãe, ninguém interferiu no Joey, naquela premiação. Ele quer comprar o violão, ele vai comprar o violão dele, ele vai fazer, o dinheiro é dele, é um direito dele, o prêmio é ele, foi ele que ganhou. O nosso projeto de família é uma coisa, o dinheiro pessoal dele é dele. Então, a família conseguia trabalhar muito bem essas questões, sabe? Ao mesmo tempo em que orientava a Renan e o Joey, também sabia olhar a individualidade de cada um. Muito interessante como eles viviam a vida familiar. E assim, com essas palavras, eu já quero terminar esse segundo vídeo, porque já ficou longo, peço até desculpas. E no terceiro vídeo a gente dá continuidade, porque aí nós vamos decidir o que eles vão fazer com aquele $800.000 que vai resultar da venda da casa. Como é que vai ser a venda da casa, qual vai ser a casa nova e coisa e tal. Então isso fica para o terceiro vídeo, tá certo? Muito obrigada por terem assistido. Não esqueça de dar o joinha, de se inscrever no canal e que você também encontre o poder da sua metade para ajudar o próximo. Esse é o grande objetivo. Um grande abraço e um sopro de vida.